aprender a dizer não. Isso é o leão. Porque, diz o Nietzsche, o ser humano não sabe nem dizer sim, nem dizer não. Ele diz sim para quê? Primeiro ele disse sim para esse outro mundo. Depois ele disse sim para esses valores humanos da representação, que é o ser moral. Primeiro ele disse sim para a religião, depois ele disse sim para a moral. Antes ele disse para o ideal, depois ele disse para o espiritual. Ou para a lei. O espiritual e a lei aqui é a mesma coisa. É a lei dentro de nós, o Estado dentro de nós. Não é mais o Estado fora e o Estado dentro de nós. Subjetivou o Estado. Espiritualizou o Estado. Espiritualizou a lei. A lei vira norma. A lei deixa de ser lei e vira norma. Segundo o movimento, niilismo reativo. Nascimento do homem, da forma homem. E depois, esse ser investe ou acredita numa substância natural. Tá? Então, são 3 movimentos intencionais. 3 movimentos que investem numa finalidade. A finalidade é sempre ilusória. A finalidade, no máximo, tem que ser usada como simulacro. Mas o desejo se torna intencional, enquanto a gente é camelo. Então você diz sim a quê? Ao ideal, ao espiritual e ao natural. Mas você acredita que tem um ideal em si, um espiritual em si, como acreditava Kant, né? O universal em si, o sujeito transcendental, aquele que é a condição do empirismo, né? O a priori. O a priori é o antes do empírico, né? E o investimento no natural. Essas 3 formas de intencionalidade se resumem a um modo humano de carregar, que diz sim a essas formas, mas isso é um falso sim, porque isso diz não ao acontecimento. Diz não ao acontecimento do pensamento, diz não ao acontecimento do desejo, diz não ao acontecimento do corpo. Por tabela, por efeito. Não, eu não estou dizendo não. Tá assim. Se você diz que o valor é superior, você está, ao mesmo tempo, você não diz, mas isso está implicado, que esta existência é inferior a esse valor que você preconiza como superior. Se você diz que a forma humana universal é superior às paixões, você está dizendo, sim, que as paixões são algo que deve ser submetido a essa forma universal. Kant. Então você está detratando as paixões, assim como o Ocidente fez sempre. Aquilo que o Spinoza já dizia. Sempre se falou mal, se lamentou, se riu, se debochou das paixões. Mas as paixões são necessárias. Então você está dizendo não àquilo que é paixão, você está dizendo não ao corpo, você está dizendo não ao movimento, você está dizendo não à existência, você está dizendo não ao acontecimento, você está rebaixando o acontecimento que é existir. Em nome do quê? De um valor divino? De um valor humano? De um valor natural? Então, você diz não, e isso é um falso não, porque é um não que rebaixa a vida. E o teu sim também é um falso sim, porque é um sim que implica uma fuga da vida, uma fuga da existência, uma fuga covarde, uma maneira de preservar um modo de vida fraco, uma maneira de prolongar a vida miserável. Se agarra a Deus ou se agarra à forma humana. E, gente, aqui, a forma humana é algo grave, que continua. Onde que continua? Na clínica psicanalítica, ou nas clínicas psicanalíticas, psicológicas e psiquiátricas. Por quê? Porque sempre que você quer estruturar o sujeito, rearranjar o desejo desarranjado, integrar o sujeito numa identidade, unificar sua personalidade novamente, você está investindo na forma homem. Você está investindo numa universalidade, mesmo que ela se espiritualize num eu. Tá? Então, não estamos falando aqui uma coisa qualquer. Nietzsche já faz essa denúncia, essa crítica lá no século XIX, depois de Kant e Hegel. E Schopenhauer. Ele pega o touro pelo chifre, ele diz, olha, aqui é que está a coisa. É o olhar de águia, ele está focando nisso. Tá? É uma maneira de negar. É uma maneira de desqualificar o acontecimento. É uma maneira de dizer assim, acontecimento
é só um acidente, é só um acaso, é só uma coisa efêmera. Né? Não, acontecimento é fonte de produção de eternidade na existência. É esse foco, esse olhar da águia que tem que voltar aqui. Né? Nós temos que nos elevar novamente, não para o mundo das alturas, mas elevar para o alto da nossa potência de acontecer. E deixar, abandonar os nossos acontecidos, porque nós estamos rebaixados e colados aos acontecidos de nós mesmos. Aquilo que nos aconteceu e que ou foi dolorido demais, ou foi chocante demais, ou aquilo coagulou, e a gente fica preso a esses estados passados, mal vividos, mal passados, mal experimentados. Né? Ao invés de a gente retomar a nossa potência de acontecer. Então a gente tem que se elevar novamente à altura da nossa potência de acontecer. O que é uma potência de acontecer? Ela não se reduz àquilo que acontece a nós. A nossa vida não se reduz àquilo que acontece a nós. Entende? E isso faz com que eu me eleve como um leão e diga não ao não. Não ao não negativo, não ao não reativo, não ao não passivo. Negativo, reativo e passivo são 3 tipos de não. 3 nãos fraudadores. 3 maneiras equivocadas, ilusórias e fraudulentas de dizer não. São falsos nãos. Então a gente tem que aprender a dizer não a tudo que rebaixa a vida, a tudo que desqualifica o acontecimento, que desqualifica o devir, que desqualifica o movimento, a mudança, o tempo. Né? Porque é no tempo que a gente se faz. É no acontecimento que a gente nasce, que a gente se supera, que a gente se diferencia, que a gente produz eternidade na existência. Então, dizer não a isso que nos separa do acontecimento. Porque tudo isso que nos separa do acontecimento cria buraco em nós. Rouba a nossa superfície. É ladrão de terra, como o Estado de Israel. Ladrão de terra, como o Estado americano, que roubou a terra dos índios, como os europeus que roubaram as terras daqui. Como o capitalismo, que precisa desterritorializar, ele desterritorializa, ele rouba a superfície da vida. Então, isso não tem a ver só com uma raça, com um povo. É um modus operandi de uma máquina que precisa roubar a superfície para colocar no lugar da superfície, sem forma, formas. Formas para o corpo, formas para o pensamento, formas para os afetos, ou seja, estratos, conjuntos de estratos. Organismo para o corpo, significante para o pensamento, subjetividade para o desejo. Essas camadas, esses estratos que nos separam da potência de acontecer. Então, aprender a dizer não a isso é fundamental. Isso é o não do leão. Então, aqui está o começo da clínica. Aqui está o começo da clínica. Você encontra o desejo onde? Você pode encontrar o desejo até o limite da depressão, do abandono da vida, da desistência. E diz Nietzsche, o camelo, né, ele pode morrer e morre no deserto se ele não virar leão. Por que ele morre? Por que ele fica cansado, exausto, exaurido, sem força nenhuma? Porque ele nunca se alimentou. Do que a vida se alimenta? A vida se alimenta do acontecimento enquanto ele acontece. Mas se eu estou fixado no ideal e no que vai ser, a partir de um mau jeito com o que foi, de um mau uso do que foi, eu não estou no acontecimento presente. Eu não estou me alimentando. Se eu estou fixado no ideal, se eu estou fixado no espiritual, se eu estou fixado ao natural, eu não estou em acontecimento. Eu não estou me alimentando. O único melhor e maior alimento que existe é o acontecimento. Alimento da vida. O que produz vida ativa, afirmativa, desejo intenso, tudo vem do acontecimento. E o acontecimento vem da maneira de existir. Tudo vem daí. O camelo não sabe mais o que é isso. O camelo carrega, ele trabalha,
O Hegel já dizia isso. A dialética do trabalho, né? O carregar, ao invés de dançar. Como diz Nietzsche, eu só acreditaria num Deus que soubesse dançar. Né? Então, o ser humano desaprendeu a dança, se é que algum dia dançou. Claro que dançou. As sociedades ditas primitivas sempre dançaram e seguem dançando. Andando, dançando, voando. Mas o ser humano virou animal de carga. Mesmo os mais, mesmo e até pior ainda, os mais arrogantes, os mais prepotentes, os mais megalomaníacos, os mais poderosos, os mais ricos, nunca deixaram de ser burro de carga. Né? Quem quer riqueza e quem quer poder é camelo. Não é dançarino. Sempre fazendo a diferença entre poder e potência. E essa riqueza vulgar da riqueza afetiva, que é outra coisa. Não é que a gente não quer ser rico. A nossa riqueza é de outra natureza. Nosso poder também é de outra natureza. Nossa sensualidade é de outra natureza. Então, aprender a dizer não é o leão. E, por fim, o espírito daí sim se torna criança.